Olá pessoal, hoje nós trabalharemos equilíbrios heterogêneos. Antes de nós falarmos em equilíbrios heterogêneos, eu gostaria de recordar algo que a gente viu lá em Fisicoquímica 1, que é a solubilidade das substâncias. Primeiramente, o que é solubilidade ou coeficiente de solubilidade? Que eu vou chamar de S, quantidade máxima de soluto a ser dissolvida numa quantidade padrão de solvente a uma determinada temperatura. Veja só, como exemplo, nós temos aqui sulfato de cálcio e nitrato de potássio. Quanto que é a solubilidade do sulfato de cálcio? Veja que é 2 gramas por litro de água a 20 graus. Como que eu devo interpretar isso daqui? Que eu consigo dissolver no máximo, 2 gramas de sulfato de cálcio em 1 litro de água a 20 graus. Por isso que a gente diz que é uma quantidade de soluto numa quantidade padrão de solvente. Qual que é o meu padrão de solvente aqui? Litro. Qual que é a temperatura que eu estou citando? 20 graus Celsius. Já o nitrato de potássio, o que nós temos? Qual é a quantidade máxima que eu consigo dissolver? 133 gramas por litro de água a 20 graus Celsius. Veja a diferença entre a solubilidade de nitrato de potássio e do sulfato de cálcio. É muita diferença. O nitrato de potássio é muitas vezes mais solúvel do que o sulfato de cálcio. Algumas vezes, erroneamente, nós costumamos dizer assim, essa substância é insolúvel em um determinado solvente, que nesse caso nós estamos dando como exemplo a água. Na verdade, pessoal, não existe substância totalmente insolúvel. O que existe são substâncias muito pouco solúveis e outras que são extremamente solúveis. Aqui como exemplo, eu vou pegar 2 tubos de ensaio contendo água destilada, ok? O que nós vamos fazer? Primeiramente, eu vou pegar um nitrato de potássio, tá? Que nós acabamos de colocar aqui no quadro. Nitrato de potássio, ok? Nós vamos colocar um pouquinho desse nitrato de potássio dentro desse tubo de ensaio. Aqui, pessoal, eu não estou medindo necessariamente uma massa, mas eu quero apenas mostrar para vocês a questão da solubilidade. Quando eu ponho esse nitrato de potássio aqui dentro do tubo de ensaio, imediatamente eu consigo dissolvê-lo. Por quê? Porque trata-se de um sal extremamente solúvel. Agora, eu vou pegar para vocês, vamos tampar aqui, sempre que a gente usa alguma coisa no laboratório, nós temos que imediatamente tampar essa substância, para que não haja contato com o ar atmosférico. No ar atmosférico nós temos vapor d'água, então nós podemos ter inclusive um umedecimento do próprio sal que está dentro do recipiente. Posteriormente, eu vou pegar agora o sulfato de cálcio, que é o outro exemplo que nós trabalhamos aqui no quadro também, ok? Veja só, nós vamos pegar agora o sulfato de cálcio e também colocar na água destilada. O que vocês estão percebendo? O que vocês estão percebendo em relação ao nitrato de potássio? Vamos comparar? Olha só, o sulfato de cálcio, a gente percebe já um precipitado, enquanto que o nitrato de prata está totalmente dissolvido. Aí você fala assim, né? Uma coisa que realmente dá para se perguntar, mas professora, eu estou numa sala de aula em que eu não tenho esses reagentes para mostrar para o aluno. Como é que eu faço?
Eu vou dar um exemplo para vocês. Ao invés de usar o nitrato de potássio, por exemplo, vocês poderiam usar o sal de cozinha. Pegar um sal de cozinha em casa, levar na sala de aula e pôr um pouquinho em água, porque a gente sabe que o sal de cozinha tem uma boa solubilidade. Ah, e o sulfato de cálcio? Giz. Qual que é o nosso instrumento de trabalho? É o giz. É só você amassar um pouquinho do giz, pegar aquele pozinho do giz e jogar em água. A solubilidade dele é mínima, que é a composição justamente do giz. Então, nós podemos demonstrar também em sala de aula com coisas muito simples. Não precisaria ser um tubo de ensaio, poderia ser um copo caseiro. Então, a gente consegue demonstrar a questão da solubilidade com materiais simples também. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que hoje o nosso foco não vai ser naquela substância que é muito solúvel. Porque, como eu disse para vocês, o meu foco são os equilíbrios heterogêneos. E quando eu falo em algo heterogêneo, é que tem mais de uma fase. Então, este caso aqui, um equilíbrio heterogêneo, eu tenho a parte solúvel e tenho a parte do precipitado, concorda? Então, nesse caso, nós vamos trabalhar com substâncias que sejam pouco solúveis, tá? Primeira coisa, nós vamos trabalhar com substâncias pouco solúveis, em que a gente tem um equilíbrio entre a parte solúvel e o precipitado. Então, entre esses dois exemplos que eu coloquei aqui no quadro, qual que eu usaria na minha aula de hoje? Na minha aula de hoje, eu usaria quem? O sulfato de cálcio. Ele vai ser o meu objeto da aula, tá? Então, eu vou destacar aqui aquele sal que é pouco solúvel. Não vou dizer que é insolúvel, porque, como eu disse para vocês, sempre há uma solubilidade. Um exemplo muito claro que a gente poderia pensar é o seguinte: se eu colocar aqui 1 litro de água e nós acrescentarmos neste 1 litro de água, por exemplo, 1,5 grama de sulfato de cálcio. Todo esse sulfato vai ser dissolvido nesse 1 litro de água, pensando na temperatura de 20 graus. Lembre que a temperatura influencia na solubilidade. 1,5, eu consigo dissolver totalmente? Sim. Por quê? Porque a quantidade máxima que eu consigo dissolver é quanto? 2 gramas. Então, esse 1,5 grama vai estar totalmente dissolvido. Por quê? Porque 1,5 grama é menor do que a massa, do que a solubilidade, desculpe. Se essa massa é menor do que a solubilidade, se essa massa dissolvida é menor que a solubilidade, nós dizemos que essa solução, ela é insaturada. Então, se a massa que eu conseguir dissolver é menor que o próprio coeficiente de solubilidade, nós dizemos que a solução é insaturada ou não saturada. Porém, se eu pegar 1 litro de água, também na temperatura de 20 graus, e colocar 2 gramas de sulfato de cálcio, o que vai acontecer? Esses 2 gramas vão estar dissolvidos, porque é a quantidade máxima que eu consigo dissolver em 1 litro de água. Então, neste caso, 2 gramas é igual à minha solubilidade. Então, a massa dissolvida é igual à solubilidade. Se a massa dissolvida é igual à solubilidade, nós dizemos que essa solução é saturada. Tá? Então, quando eu falo assim, eu estou saturado, o que quer dizer? Eu estou até no meu máximo. Então, na solução também. Quando nós dizemos que ela é saturada, quer dizer, aquela quantidade máxima eu já coloquei. É igual à solubilidade, então ela é saturada. E um terceiro exemplo ainda, que nós poderíamos colocar, o mesmo 1 litro de água, tá?
na temperatura de 20 graus. E se agora eu colocasse 2,5 gramas de sulfato de cálcio, o que aconteceria, pessoal? O que aconteceria seria o seguinte: eu consigo dissolver até 2. 2 gramas vão estar dissolvidos. Porém, meio grama não vai estar dissolvido. Meio grama vai estar como corpo de fundo. O que é esse corpo de fundo? Esse corpo de fundo eu também poderia chamá-lo de precipitado. Ok? Aí a minha pergunta é, qual a classificação que eu daria para este caso aqui? Nós temos que a massa dissolvida, ela é igual à solubilidade. Ah, não é maior? Não, eu não consegui dissolver o excesso. A massa dissolvida continua sendo igual à solubilidade, tá? A massa dissolvida é igual. Ela é saturada também, mas ela é saturada com um detalhe a mais. Qual que é esse detalhe a mais que nós temos aqui? Ela é saturada com corpo de fundo. Então, ela é saturada com corpo de fundo. Então, nós não podemos classificá-la como supersaturada. Supersaturada só se eu conseguisse dissolver o excesso, e não é esse caso. Nós temos que os 2 gramas estão dissolvidos, então ela continua sendo saturada. Só que como eu coloquei a mais, formou-se o corpo de fundo. Então nós chamamos de saturada com corpo de fundo. Isso aí eu estou recordando aquela parte da Fisicoquímica 1. Por quê? Porque vai ser muito importante para nós estudarmos agora a questão do equilíbrio heterogêneo. O que me interessa ver nesse caso? Vamos nos atentar para um detalhe importante. Quando nós temos a saturada com corpo de fundo, vou novamente colocar aqui para vocês. Um pouco maior. Então, eu tenho 1 litro de água. O que acontece? Coloquei lá 2,5 gramas. 2,5 gramas de sulfato de cálcio. O que aconteceu? Agora vamos colocar em forma de íons e a parte sólida. O que está dissolvido está ionizado. Ca mais 2, SO4 menos 2. Essa parte realmente está dissolvida, que são os 2 gramas. Agora, e o que é o corpo de fundo? O corpo de fundo é justamente esse meio grama, mas em que formato que está esse meio grama aqui? Em formato de CaSO4, sólido. Esse meio grama aqui, ele está como corpo de fundo. Ok? Então, ele está no formato sólido, ele não está dissolvido. Quando está dissolvido, nós temos íons. Então, nós temos essa aqui, essa representação. Eu tenho CaSO4 sólido, que em água você tem o seguinte equilíbrio. Você tem Ca mais 2, aquoso, mais SO4 menos 2, aquoso. O que é esse aquoso? É o que está dissolvido. O que é esse sólido? É o meu corpo de fundo. Nós temos então aqui o que nós chamamos de um equilíbrio heterogêneo.
Por que um equilíbrio heterogêneo? Porque nós temos duas fases. Uma fase líquida, da parte que está dissolvida, e uma parte sólida, que é justamente o meu corpo de fundo. Ok, pessoal? É interessante que nós trabalhamos naquela primeira videoaula de equilíbrios químicos, que o equilíbrio químico se dá quando? Quando a velocidade de dissolução, aquele V1, é igual à velocidade de precipitação, que é igual ao V2. Quando as velocidades são iguais, nós atingimos o equilíbrio químico. Outra coisa que eu volto a perguntar para vocês, a quantidade de reagentes e produtos tem que ser igual? Não necessariamente. Outra coisa importante que nós temos que ver aqui, o tempo todo vai ficar isso aqui? Não. Eles vão se juntar, vão formar precipitado. Esse precipitado, quando ele se junta e forma um precipitado, ele vai e forma um sal solúvel. Então, esse equilíbrio aqui, ele acontece o tempo todo. Ele é dinâmico, ele não é estático. Então, esse sal aqui, tá? O soluto, ele se transforma em sulfato de cálcio, e o sulfato que está na forma de íons, ele se precipita em sulfato de cálcio sólido. Então, essas duas reações continuam acontecendo, tá? Só que eles acontecem na mesma velocidade, ficam-se estáveis, as quantidades permanecem constantes durante o equilíbrio. Como é que eu representaria isso em termos de coeficiente de solubilidade? Como é que eu representaria isso? Você vai falar coeficiente de solubilidade. É o meu S. O S nós já vimos que é 2 gramas por litro. Mas aí a pergunta seria o quê? Em termos de equilíbrio, como é que eu representaria com aquela constante de equilíbrio? Lembra do Kc? O que era o Kc mesmo? Vamos recordar aqui. O meu Kc é nada mais do que a concentração de produtos sobre a concentração de reagentes. Estão lembrados disso? Tá bom. Como é que seria o meu Kc para este caso aqui? Olha só, primeiro, eu não vou chamar de Kc. Por quê? Como eu disse para vocês, esse índice, o C, ele pode ser transformado em Ka, se for ácido, em B, se for base, Kw, quando a gente viu a questão do pH. E agora? Nós vamos chamar de Ks. Por que Ks, pessoal? Pode ser Ks ou KPS, que é justamente em relação à solubilidade. Quem que é meu produto aqui? Concentração de Ca mais 2 elevado a quanto? A 1. Lembra que quando não tem nada na frente é 1, ó. Vezes concentração de SO4 menos 2 também elevado a 1. Posso colocar aqui sobre o produto? Pergunto a vocês, posso ou não? Não. Por que não? Porque aqui é sólido. Lembra que sólido não entra no coeficiente, não entra no produto de solubilidade, não entra no Kc. Então, quando eu falo em produto de solubilidade, eu só falo em relação aos íons. Então, esse Ks, que é o meu produto de solubilidade, nada mais é do que a multiplicação entre as concentrações dos íons que estão em solução. Ok, pessoal? E é claro que varia com a temperatura. Beleza?